Olá, amigos do Jornal Coqueirá. Eu sou Nelson Lisboa e estou aqui com o Dr. Roberto Aiello, aqui da Clínica de Saúde do Parque Bela Vista, para falarmos sobre a questão do diabetes. Semana passada, a gente viu aí a morte de um jovem de 34 anos em virtude de complicação do diabetes. Dr. Roberto, a gente agradece a gentileza de nos atender. O senhor, enquanto médico da família, tem 1 milhão de coisas para fazer e gentilmente o senhor nos concedeu esse tempo para a gente falar sobre a questão do diabetes. Doutor, de maneira bem simples, o que é o diabetes? Bom, primeiramente, bom dia, né? E agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão importante como esse, né? O diabetes é uma doença que atinge milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo, né? Em Salto, só de insulinos dependentes, nós temos 1.800 pessoas que dependem de insulina, tá? E o que seria então esse diabetes que todo mundo fala? Muitas vezes as pessoas se tratam e realmente nem sabem do que se trata. É uma doença crônica. O que é uma doença crônica? São doenças que não têm cura. Por isso que a gente sempre fala, vai tomar remédio ou a insulina por resto da vida, porque não tem cura. Não tem cura, tem controle da doença, que é o principal, tá? E a doença se trata de um aumento de glicemia no sangue. O que seria a glicemia? O açúcar, tá? O diabetes, a gente tem algumas variedades de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, tá? Diabetes tipo 2, também a gente tem o diabetes gestacional. A diferença básica de cada um é que o diabetes tipo 1 geralmente já é identificado na infância, porque a pessoa nasce sem as células que produzem a insulina, tá? A insulina é responsável por pegar o açúcar no sangue e colocar dentro da célula, tá? Então a criança nasce com esse defeito no pâncreas, que é onde fabrica a insulina. Então já desde a infância já começa a tomar a insulina. E geralmente é identificado pelas complicações que já traz logo na infância. Diabetes tipo 2 é o mais comum nas pessoas. 90% dos casos é diabetes tipo 2, tá? Isso é diagnosticado durante o transcurso da vida, tá? E a diferença básica, qual que é? O diabetes vai ser sempre o mesmo. O que diferencia é que o diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina, talvez uma quantidade menor, ou que o corpo começa a fazer resistência à insulina. Aí o que acontece? Acumula o açúcar dentro dos vasos sanguíneos, dentro do sangue. Não consegue passar o açúcar para dentro da célula, porque ou o corpo está resistente à insulina, ou a produção de insulina é muito pouco, tá? Então não consegue pegar o açúcar e colocar para dentro. Então os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados, tá? Isso pode trazer muitas complicações para o corpo. São várias complicações que podem trazer. E uma outra variedade também, que é muito importante, nós como médico de família que fazemos pré-natal também, é o diabetes gestacional. Muitas gestantes, por aumento de peso na gestação, por um estilo de vida inadequado, acaba tendo um quadro de diabetes gestacional, que pode durar durante a gestação ou algumas vezes até persiste depois da gestação, tá? E o tratamento também é muito importante por conta das complicações que pode trazer no bebê. Dr. Roberto, por gentileza, qual que é o perfil do paciente diabético que o senhor atende? O perfil que eu falo assim, o sexo, a idade, em médio. E essa pessoa que ela foi identificada com o diabetes, ela leva o tratamento a sério? Bom, vamos lá. O diabetes tipo 2, como eu falei, já é uma doença diagnosticada no transcurso da vida, tá? A maioria dos diagnósticos está acima dos 30 anos, tá? Porque isso depende muito do estilo de vida da pessoa, tá? Sedentarismo, aumento de peso, tá? Então, assim, os principais diagnósticos vêm acima dos 30 anos. E a maior prevalência é no sexo feminino, tá? Apesar de também ter um número expressivo de homens, mas o sexo feminino é a maior prevalência, tá? E acima dos 30 anos. E o perfil como paciente, que eu poderia dizer, que eu atendo no dia a dia aqui, eu vejo assim que a parte medicamentosa, muitos aderem, tá? Tomam medicação, porém a parte do estilo de vida que eu vejo, assim, que é um principal pilar de tratamento, que é a alimentação saudável, atividade física, diminuição do peso, isso é a tarefa mais difícil, tá?
Tá? Basicamente, as pessoas querem tomar o remédio e não querem mudar o estilo de vida. Isso traz grandes problemas, tá? Quanto ao controle da doença. Tá? O senhor é o médico da família, o senhor acaba tendo, além de pacientes, tendo amigos. Acaba tendo uma relação de confiança, de convívio entre o senhor e a família atendida. É ruim para o ser humano, para o Roberto Aiello, pessoalmente, ver que um paciente não está levando a sério, fazendo aquilo que depende dele, porque o município tenta fazer aquilo que depende do município, o senhor faz aquilo que depende do senhor, mas a outra ponta, que é o paciente, é ruim. Isso é ruim para você enquanto ser humano? Como ser humano, como médico, você vê que eu estudei, o que eu estou aqui proposto a fazer, não consigo, porque a minha parte é menos 50% do tratamento, né? O principal responsável pelo sucesso do tratamento é o paciente. E assim, é triste quando a gente vê que a pessoa não quer se cuidar, que a gente está vendo as complicações que podem acontecer, a gente sabe o que vai acontecer lá no futuro com aquela pessoa, e a relação do médico de família com o paciente é muito próxima. A gente acaba entrando na família, a gente acaba indo na casa do paciente e a gente não quer que isso aconteça, né? Por isso esse trabalho está sendo muito importante para vocês também. A divulgação dos temas, a conscientização, né? E então, assim, o principal, a nossa meta é conscientizar realmente as pessoas que precisa tratar. No seu dia a dia médico, quais são as principais complicações que o senhor vê no seu paciente quando ele não leva o tratamento e não muda o estilo de vida? Quais são, Nelson? É mais comum a gente ver isso? Quais são? Nelson, assim, a diabetes tem muitas complicações, mas como você falou, existem umas principais que são as mais frequentes. Podemos começar pelo pé diabético, tá? O pé diabético é uma complicação muito frequente. Começa às vezes com uma pequena lesão, às vezes aquele machucadinho no canto da unha que a pessoa não dá importância, não cuida daquele machucado. E como complicação de diabetes, existe uma degeneração do sistema nervoso no local, uma alteração da vascularização. Esse machucado ele vai progredindo, ele vai piorando, tá? E se não cuidado corretamente, pode levar até a amputação, às vezes de um dedo, do pé ou até do membro inteiro, dependência da gravidade que a lesão pode ocorrer. Então, assim, o pé diabético é muito comum a gente ver as pessoas com esses machucados que não se cuidam e evolui às vezes até uma amputação, que é triste a gente ver uma amputação numa pessoa que estava até pouco tempo, né, saudável. E outra também muito frequente são os problemas nos olhos, tá? A catarata é muito frequente no diabético, as retinopatias diabéticas, tá? É muito importante no transcurso do tratamento, a gente está pedindo avaliações com oftalmologia para ver a parte da retina, se não há indícios, ou um diagnóstico precoce de catarata para poder realizar o tratamento. Então, a gente sempre está pedindo avaliações com oftalmo. O diabetes mata? Mata. Dentro dessas complicações, existem complicações mais graves também. Por exemplo, doenças cardiovasculares, né? Que pode dar um infarto, por exemplo. Pode também dar um AVC na pessoa por conta dos transtornos vasculares e problemas renais. Esses órgãos são órgãos vitais para a vida, né? E se não tiver o controle da doença, vai afetar esses órgãos. Rim, coração, tá? Então, assim, a alteração desse tipo pode matar a pessoa. Tá, doutor, o diabetes ele é hereditário, ele pode surgir e ele ocorre também em virtude do estilo de vida da pessoa. Eu tenho problema de diabetes na minha família, eu sou obeso, eu fumo, eu tenho uma vida sedentária. Eu sou um candidato a ser diabético? Você é um forte candidato a ter, né? A predisposição vem da hereditariedade, né? A pessoa que tem parente de primeiro grau com diabetes, a probabilidade de ela ter é muito grande. Então, por isso, a necessidade de quem já tem um familiar próximo diabético se cuidar muito, tá?
E o que leva também ao diagnóstico, né, a formação da doença, é o estilo realmente de vida. Consumo de bebidas, né, a má alimentação, o sedentarismo, tudo isso, esse conjunto de fatores leva no futuro a um diabetes. Na rede pública de saúde, quero me informar sobre o diabetes. O que eu encontro em geral na rede pública de saúde? Eu vou falar com o clínico geral, com o médico da família, eu consigo encontrar uma palestra, eu consigo me informar? Legal. Aqui no posto a gente tem muitos informativos também, às vezes de papéis nas paredes falando sobre a doença. Só que o primeiro passo assim, é o controle de exames anuais que a gente sempre pede para todo mundo estar fazendo exames. Como eu falei, muitas vezes os diagnósticos, as pessoas estão assintomáticas e a gente acaba descobrindo num exame de rotina, por exemplo, né? Então assim, o que eu recomendo sempre, ter a rotina com o médico, seja o clínico, né, ou o médico de família, para poder ter esse segmento de exames, o acompanhamento com o médico que seja periódico, né? Não apareça no médico só quando estiver doente, né? Que venha fazer os exames periodicamente. Eu vi ali no quadro uma questão de falta do paciente. O brasileiro, de uma forma geral, ele reclama, e com razão, de que falta a estrutura da rede pública para atender bem o paciente. Falta médico, falta exame, demora isso, demora aquilo, mas também o paciente falta, ele acaba não vindo. Qual é o diálogo que o senhor tem com o seu paciente para tentar evitar que ele não perca o tempo dele, não perca o tempo seu, não perca o tempo da estrutura pública montada? Nelson, vamos colocar até um exemplo de hoje mesmo. De 8 consultas que eu tive 4 faltas, ou seja, 50% de falta. Falta muita gente, isso ocupa a vaga de outras pessoas que estão necessitando atendimento, né? E ele mesmo deixa de vir para uma consulta que é necessária, é importante para ele, né? Então, sempre quando eu vou atender um paciente e vejo que anteriormente teve uma falta, eu sempre reforço sobre a importância de vir nas consultas, né, de não faltar, e se necessário faltar, retirar essa consulta, desagendar para poder abrir oportunidade para outra pessoa que está necessitando, né? Então, assim, há um número muito expressivo de falta. E eu friso muito isso, tanto pelo paciente, quanto para ele mesmo, quanto para outras pessoas que necessitam das vagas, para não faltar, e se acontecer algum imprevisto, não poder vir, para poder desagendar e abrir a oportunidade para outra pessoa. Maravilha. Pessoal que nos acompanha na internet, a gente agradece a gentileza da sua audiência, compartilha nosso vídeo aí, marca o seu amigo, aquele familiar seu que tem problema com diabetes, para que ele tenha reforçado a necessidade de fazer o tratamento corretamente. A gente agradece a gentileza do Dr. Roberto, da Secretaria da Saúde, que se dispôs a nos atender. Doutor, quais são as suas considerações finais? Olha, como médico, e a principal recomendação sempre é o principal pilar da vida, que é alimentação saudável, né? Um estilo de vida que tenha atividade física, tá? Que não seja sedentário, e cuidado com o aumento de peso, tá? São fatores também muito importantes. Diminuir o alcoolismo, o tabagismo também, que são fatores que podem promover futuramente doenças como diabetes, hipertensão, que é outra doença muito prevalente, né? Então sempre ter um estilo de vida saudável, desde alimentação, atividade física, e que procure sempre seu médico para poder ter a rotina de exames, rotina de consultas.